Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Em reverência a essa palavra que é santa, nós vamos fazer a leitura da carta que Pedro escreveu à igreja na Ásia Menor. A primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro. Break every chain, break every chain, break every chain. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Vamos para o capítulo 4. Nós já tocamos brevemente em um dos cultos da semana, rapidamente, sobre essa passagem, e senti o desejo de compartilhar mais uma vez aqui com os irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos ler então, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, esse fogo que surge no nosso meio, ele tem um objetivo. E provar-nos, né? Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amém? Vamos parar por aqui? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai, nós estamos diante de Ti, Pai. Nós nos expomos ao Senhor. Tu és aquele que nos vê, Tu és aquele que nos conhece. Senhor Jesus, Tu és aquele que conhece a nossa estrutura, as nossas obras. Tu sabes quem cada um de nós aqui é, Senhor. O que nós queremos Te pedir, Senhor, é misericórdia, Senhor, de nossas vidas. O que queremos Te pedir, ó Deus, é fortalecimento, Senhor, espiritual, Senhor, por meio da Tua palavra. Pai, fala conosco. Senhor, não aquilo que a nossa carne deseja ouvir, mas aquilo que o Teu Espírito quer falar, Pai. Nos dá ouvidos, Pai. Senhor, nós não queremos ouvir voz de homem, mas queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Irmãos, está aqui uma das cartas escrita por um dos apóstolos, escrita pelo apóstolo Pedro. Essa carta de Pedro, ela faz parte da seção das chamadas epístolas gerais, ou epístolas universais, ou cartas universais. É interessante que quando nós vamos ler as cartas que Paulo escreve, né, ele escreve para cidades, para igrejas específicas em determinadas cidades, né, são endereçadas. Paulo escreve a pessoas, Paulo escreve a igrejas locais, com endereço, com CEP, com tudo certinho. Pedro, ao escrever essa carta, ele escreve de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral. Por isso que ela está incluída no rol das epístolas gerais. Pedro escreve esta carta aos irmãos da igreja como um todo que está na Ásia Menor. A Ásia Menor, só para os irmãos poderem se situar, hoje, ela faz parte, a antiga Anatólia, né, e Capadócia, faz parte da atual Turquia. Tá? Então, hoje você olha para o país turco, ali naquela região se
concentravam as igrejas da chamada Ásia Menor. Dentre essas igrejas estão as igrejas da carta, né, do Apocalipse, da Revelação. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, além de outras também que estavam ali naquela região. Então Pedro, preocupado com a sua preocupação pastoral, né? Pedro, ele se considerava um presbítero, né? O presbítero, ele é um ancião na igreja, uma pessoa mais velha que tem autoridade eclesiástica, né? A autoridade concedida pelo Senhor. O presbítero, muitas das vezes, se assemelha também à função pastoral, pela autoridade que está investido na vida dele. Pedro se considerava um presbítero, e como presbítero, ele tinha também um cuidado pastoral para com aqueles irmãos. Então, ele escreve essa sua primeira carta, né? A primeira carta escrita, e a grande preocupação de Pedro é escrever uma carta, né? Mandar uma mensagem para aqueles irmãos, trazendo então a real para eles. Alguns interpretam ou nomeiam a primeira carta que Pedro escreve como a carta escrita aos peregrinos. Isso é retirado do versículo 11 do capítulo 2, dessa mesma carta. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Então veja você, irmãos, qual era a visão daquele pastor, qual era a visão daquele homem de Deus, como é que ele enxergava a igreja do Senhor. Ele dizia que a igreja, ela era peregrina e forasteira. Quer dizer o que com isso? Que ela não tinha habitação fixa neste mundo. Tá? Que o endereço fixo da igreja não está nesta presente era, não está nessa terra. Então ele exorta aos irmãos a também se considerarem peregrinos e forasteiros. O peregrino é aquele que faz o quê? Peregrinação. E o forasteiro é aquele que não tem habitação nem moradia certa, ele anda, é um andarilho. Né? Ele passa, e na visão de Pedro, irmãos, a igreja do Senhor, pelo menos nesta presente era a qual nós vivemos, ela é peregrina e ela é forasteira. Então, o que é que Pedro quer dizer? Que nós estamos apenas passando por este mundo. Então, não adianta nós queremos fixar as nossas tendas, nós queremos fixar a nossa habitação, ou principalmente o nosso coração, nesta terra. Porque nós estamos passando por aqui. Você está passando por aqui. Você está, em uma peregrinação a convite do Senhor. Você está apenas passando. E devemos tomar muito cuidado, irmãos, com o nosso coração, para não nos apegarmos às coisas deste mundo, para não nos apegarmos a este mundo, de tal forma que queiramos habitar aqui e esqueçamos da nossa outra realidade, que é a realidade celestial. Veja você que quando Deus chama a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando ele chama esses três patriarcas, o Senhor não lhes deu nenhum pedaço de terra para eles morarem de maneira fixa, mas o Senhor os mandou percorrer a terra. A promessa havia sido dada: eu darei a vocês. Mas de maneira imediata, no tempo deles, eles não tinham um pedaço de terra para poder chamar de seu, a não ser a sepultura que Abraão comprou na mão de Siquém, para poder enterrar Sara, e depois ele foi enterrado, depois Rebeca, depois Isaque, depois Raquel, depois Jacó. A não ser esse pedaço de terra. Mas por quê? Porque os patriarcas, eles se consideravam também, de acordo com o livro, com a carta aos Hebreus, como também peregrinos. Porque eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o sábio arquiteto e construtor desta cidade, a qual nos é revelada em Apocalipse, a nova Jerusalém, irmãos. Então, a visão
pastoral de Pedro era exortar a igreja quanto à sua prática, quanto ao seu procedimento, e não ficar presa às coisas desta vida. Pedro, ele, antes da sua conversão, ainda andando com o Senhor Jesus, ele era um homem extremamente sanguíneo e colérico também. Um temperamento extremamente impulsivo, fazia as coisas pelo impulso, não tinha um bom fundamento na sua vida. Então ele agia de maneira impulsiva. É claro que Pedro também, nessa impulsividade dele, ele experimentou coisas que os outros nunca experimentaram. Pedro foi o único apóstolo a andar por cima das águas, por conta da impulsividade dele, irmãos. E Jesus sabia lidar com esse lado impulsivo de Pedro. Pedro foi aquele que teve a revelação lá no Monte da Transfiguração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, ele tinha uma natureza muito agitada, muito intensa. Quando tentaram prender Jesus, quando quiseram prender Jesus lá no Getsemane, Pedro foi aquele apóstolo que puxou a espada e cortou a orelha de Malco, que era o capitão da guarda. Corta a orelha do capitão da guarda. Para quê? Para que não prendessem a Jesus. Porque Pedro queria Jesus aqui. Só que, depois de ter sido tratado pelo Senhor, depois de ter sido quebrado pelo Senhor, depois de ter a sua verdadeira natureza exposta, porque até então ele se achava alguém. Senhor, não diga isso, eu darei a minha vida por ti, Jesus fala. Sério? Estou parafraseando, viu, irmãos? Sério? Em verdade te digo, viu, Pedro, porque ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então Pedro precisava ter esse encontro. Mas depois que Pedro passa pelo processo de conversão, de quebrantamento do Senhor e conversão, a visão de Pedro, ela muda completamente. Ele agora já não estava mais apegado, irmãos, a esta era, a esta terra, as coisas dessa vida. Mas ele agora olhava para o alto. Ele agora olhava para o Senhor, irmãos. Isso nos é dito pelo escritor, pelo historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, que foi um historiador do século III depois de Cristo. Foi o primeiro historiador a escrever a história da igreja, Eusébio de Cesareia. E Eusébio nos relata, nos conta o seguinte, que quando Pedro viu que a sua esposa foi presa pelo Império Romano, para poder ser morta pelo imperador romano, Pedro, ele estava tão voltado para as coisas dos céus, que ao invés dele chorar no sentido de, minha mulher não vá, não, ele falou, vai, minha filha, e não negue a ele. Então veja você como o coração deste homem, um homem que negou a Jesus 3 vezes, eu não conheço, eu não sei quem ele é, não sei de onde foi que ele veio, nunca ouvi falar desse homem. Agora, quando ele vê a sua esposa ameaçada pelo império, para poder ser decapitada, ser martirizada pelo Império Romano, ele vai dar um brado dizendo para ela não negar a Cristo. Então veja você que houve uma mudança na natureza deste homem. Pedro, verdadeiramente, ele foi transformado de Kéfas, de pedra bruta, transformado no jaspe, transformado em diamante. O Espírito Santo fez todo aquele trabalho na vida deste homem, o quebrantou e o aperfeiçoou de pedra bruta a diamante. Não é à toa, irmãos, que lá na Nova Jerusalém, o primeiro fundamento da cidade, que é o jaspe, recebe o nome de Pedro, e o jaspe é o diamante. A transformação que Deus fez na vida deste homem, irmãos. E agora Pedro, ele muito mais experiente, ele escreve agora para os irmãos da Ásia Menor, e agora ele dá uma palavra de exortação e de encorajamento para esses irmãos. Por quê, irmãos? Os irmãos da Ásia Menor começaram a padecer também por perseguições. Só que a igreja na Ásia Menor, ela era em grandíssima parte composta por gentios, por não-judeus. A perseguição para o judeu
era algo relativamente, entre aspas, fácil. Porque desde sempre eles sempre foram perseguidos, né? Eles sempre padeceram perseguições, inclusive até os dias de hoje o povo judeu é perseguido, é maltratado, até os dias de hoje. Mas para uma igreja composta por gentios, talvez aquela perseguição, aquele nível de perseguição fosse algo estranho. E aí a preocupação pastoral daquele homem. E ele escreve e diz: amados, não estranheis. Né? Essa palavra, né? Exenizo. Não estranhem. Não fiquem surpresos. Não fiquem surpresos. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não fiquem surpresos com essa prova, com essa dificuldade que vem sobre vós. E Pedro diz que esse fogo ardente, que é esse fogo destinado a provar, ele tem um objetivo, que é provar aqueles que pertencem ao Senhor. E diz para a igreja: não estranhe a prova pela qual vocês estão passando. Não fiquem surpresos com isso, irmãos. Então nós precisamos entender que a vida cristã, ela também tem o seu aspecto probatório. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguida. O mundo vai te perseguir, o inferno vai te perseguir, vai tentar te maltratar, vai tentar escarnecer o teu nome. E não fique achando que isso é coisa do outro mundo, até porque essa palavra não estranheis, como se coisa extraordinária, essa palavra xenos, que tem a ver com xenofobia, né, que é a aversão ao estrangeiro, mas também com algo alienígena também, né? Não estranhe como se fosse algo do outro mundo. Essa prova que vem sobre vocês, essa perseguição que vem contra a vossa vida, não pensem que é algo do outro mundo, porque não é. Esse fogo, ele tem um objetivo, que é vos provar. E essa palavra, provação, a palavra grega peirasmos, ela tem um sentido de tentação, ela tem um sentido de teste, tem um sentido de prova, e prova para quê? Para revelar o que há no interior. Para revelar o que há dentro de você. Então Pedro está dizendo para aqueles irmãos: não estranhem e não fiquem surpresos. Como se vocês fossem coitadinhos. Como se algo extraordinário estivesse acontecendo, como se fosse alguma coisa do outro mundo. E Pedro chega para aqueles irmãos e diz o seguinte: ao invés de vocês estranharem, ao invés de vocês ficarem entristecidos, versículo 13, pelo contrário, façamos o quê? Alegrai-vos. A exortação é para nos alegrarmos. Essa palavra cairo, não é kairós, é cairo. É uma alegria extrema. Irmãos, essa é uma verdade espiritual que o homem natural, o homem que não tem o espírito, o homem que não nasceu de... Quando eu falo homem, estou me referindo a homem e mulher, não estou me referindo a gênero, mas a raça humana caída. O homem natural não consegue entender, porque isso foge à lógica humana caída. Como é que eu estou sendo perseguido? Como é que eu estou sendo injustiçado? Como é que eu estou sendo vituperado e vou me alegrar com isso? Não tem lógica, humanamente falando, na lógica humana caída. Mas na lógica do novo homem, que é a lógica de Cristo, o qual nos deu uma nova natureza, o qual nos fez nova criatura, criada verdadeiramente à sua imagem e semelhança, isso faz todo o sentido, até porque Pedro diz o seguinte: alegrai-vos. Alegrai-vos, sabe por quê? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes. Coparticipantes de quê? Eu estou sendo coparticipante do quê?
E aí Pedro responde: dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, a prova que vem sobre a tua vida, destinada a te provar, isso faz parte da tua porção nos sofrimentos de Cristo. Pedro vai abordar isso e vai falar isso aqui de uma maneira mais clara, quando ele diz aqui o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se você está sofrendo porque você é cristão, se você está sendo perseguido porque você guarda a palavra de Deus, se você está padecendo injustiça porque você anda na verdade e não quer se corromper, meu irmão, minha irmã, se alegre. Se alegre. Porque este sofrimento, saiba você, que não é seu sofrimento, mas é o sofrimento de Cristo em você. Porque você está sendo perseguido por amor a Ele, por causa dEle. Está dando para compreender, irmãos? Então nós precisamos entender que a vida cristã também tem essa nuance. E que esta terra a qual nós vivemos, ela é um lugar de passagem e ela não é um lugar de lazer, ela é um campo de batalha. A W. Tozer escreveu um livro com este título: Este mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? O que é que você está fazendo aqui nessa terra? Você que está passando por ela, porque você não vai ficar aqui para semente, você vai passar. Você que está passando, o que é que você está fazendo? Qual é o legado que você está deixando para as próximas gerações? Como é que você tem honrado o nome do Senhor? Como é que você tem se portado diante das provações, diante das perseguições e diante das injustiças? Então, irmãos, são perguntas que nós precisamos nos fazer. Alguns anos atrás, irmãos, meus cabelos eram pretos, 100% negros. Hoje, nem mais branco do que preto. Isso é indício de quê? Nós estamos passando. Estamos passando. E é isso que Pedro quer falar para a igreja: vocês são peregrinos. Vocês não vão ficar aqui para a semente, não. Vocês estão passando por essa terra. Então, irmãos, nós devemos viver uma vida que verdadeiramente valha a pena. Viva uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que deixe marcas. Uma vida que não deixe somente herança, mas que deixe um legado. Que deixe algo na vida de outras pessoas. E que principalmente leve algo para os céus. Leve algo. Então Pedro está dizendo para a igreja na Ásia Menor: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor te chamou para ser coparticipante dos sofrimentos dele? Quando alguém diz: eu não gosto de você porque você é crente, dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus, porque você está passando pela mesma humilhação pela qual o teu Senhor passou. Eu odeio a você porque você é crente. Se você não fosse crente, eu até te consideraria mais. Dê um glória a Deus, meu irmão. Porque essa humilhação o teu Senhor também passou e Ele está te convidando a participar dos sofrimentos dele. Quem quer sofrer com Jesus? Irmãos, existe um ministério aí que diz assim: pare de sofrer. Pare de sofrer. Como se isso fosse possível. A gente sabe que não é. Mas as pessoas gostam de coisas que são atrativas aos seus ouvidos. Elas gostam de coisas que agradem a sua carne.
Pare de sofrer. Se nós fôssemos usar essa frase, eu colocaria assim: pare de sofrer, vírgula, sozinho, sofra com Jesus. Porque é inevitável, irmãos. O próprio Senhor falou: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Então o sofrimento cristão, o sofrimento em Cristo, irmãos, ele é inevitável. Então não existe isso de parar de sofrer. Existe o parar de sofrer sozinho, aí sim. Mas parar de sofrer só quando você partir dessa para melhor, né? Como diz o ditado, né? Para o Senhor. Aí tudo bem. Mas enquanto nós estivermos aqui, é parar de sofrer sozinho. É sofrer com o Senhor, ou melhor, sofrer pelo Senhor. É melhor. Né? Então Pedro diz: para que também, na revelação de sua glória, ou seja, você participa dos sofrimentos. Deus é justo, viu, irmãos? A balança de Deus é uma balança justa. Né? A balança de Deus é uma balança justa. O que é que Pedro está dizendo? Se você participa do sofrimento dele, está sendo humilhado por amor a ele, está sendo perseguido por amor a Jesus, está sofrendo de forma inocente, você não fez nada, mas por causa dele você está padecendo. E o que é que Pedro diz? Para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, quando ele se revelar em glória, irmãos, muitos se envergonharão e colocarão a mão no rosto, para não enxergá-lo, para não contemplá-lo, de vergonha, de dor, de medo. Mas aqueles que participaram do sofrimento dele, quando ele se manifestar, quando ele se revelar, quando vier a epifania, que é a manifestação visível dele, esses que sofreram com ele, ao invés de se esconderem, ao invés de ficarem temerosos, ao invés de ficarem, de se esconderem nas cavernas, nas grutas, esses sim se alegrarão. Senhor, eu estava te esperando. Todo sofrimento cessou. Então, irmãos, há uma recompensa. Há um galardão para aqueles que sofrem junto com o Senhor. Irmãos, olha a honra. É você sofrer os sofrimentos de Cristo. É uma honra que o Pai está nos dando, porque se eu sofro com Ele, eu também participo do galardão dEle. Se eu sofro com Ele, eu me torno co-herdeiro com Ele, do Pai. Então a herança dele, Jesus não tem nenhum problema em compartilhar com seus irmãos. Ele não tem nenhum problema, muito pelo contrário, ele morreu por isso. Para compartilhar essa herança com todos aqueles que foram chamados, que aceitaram o chamado para serem filhos. Ele não é um irmão egoísta, muito pelo contrário, quanto mais melhor. Até porque esses irmãos ele vai apresentar ao Pai: Pai, está aqui os filhos que o Senhor me pediu. Está aqui a família que o Senhor queria, Pai. Todos eles lavados e remidos no meu sangue. Todos eles transformados à minha imagem e semelhança. Como o Senhor quis desde o começo. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então este sofrimento é para te aperfeiçoar, meu irmão. É para te aperfeiçoar, minha irmã. É para te fazer mais parecido com Jesus. Irmãos, tem coisas tão ruins dentro de nós, que para sair, para serem expurgadas, é necessário ter o fogo. Quando nós, na natureza, achamos uma pepita de ouro, por exemplo, aquela pepita em estado bruto é ouro, mas ela está toda suja, toda contaminada, cheia de minerais não valiosos, escória, que chama-se de escória, cheia de escória. Então o que é que o ourives faz para poder purificar aquela pepita? É ouro?
mas está com escória. Você é ouro, mas tem muita escória aí. Vai começar por mim, viu, irmãos? Vai começar por mim. Então o que é que o ourives faz? O ourives faz? Pega aquela pepita, bota no cadinho, e aí começa a atear fogo. E à medida em que ela se derrete, ele vai balançando, a escória vai se separando do ouro, né? Alguns usam até mercúrio para poder se agarrar, né? E a escória vai se separando. Mas qual é o elemento purificador que é utilizado para separar a escória do ouro? Qual é o elemento? O fogo, irmãos. Quantos aqui querem ser purificados pelo fogo do Senhor? Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou? Tem um batismo no Espírito Santo? Tem, mas existe também o batismo com fogo. E esse batismo com fogo não é somente, né? Mas é o batismo da prova, da provação. Esse fogo que queima, que dói, que arde, que machuca, mas que nos purifica. Você já reparou que quando você sai de uma prova, quando, né, chega o livramento, chega a vitória, você sai mais crente, mais maduro, mais sensível à voz de Deus, né? Você tem mais experiência com o Senhor. Olha, foi difícil, mas glória a Deus, passou, né? Glória a Deus, passou. Então essa, irmãos, é a visão de Pedro. Pedro diz aqui: se pelo nome de Cristo sois injuriados, se pelo nome de Jesus, você que é crente, você está sendo injuriado, o que é que Pedro diz? Se entristeçam, é isso que está escrito? Não? Bem-aventurados sois. Quando a gente olha as bem-aventuranças, né, a gente quer a bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, né? Bem-aventurados os mansos, coisa boa, né? Mas também nas bem-aventuranças está, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, o evangelho é um só, não dá para tirar uma parte e jogar outra fora, não. O evangelho tem vida abundante? Tem. Tem glória? Tem. Tem poder? Tem. Tem graça? Tem. Mas também tem fogo, tem prova. Não dá para a gente ficar só com uma parte e esquecer a outra. O evangelho, ele é completo. E essa completude do evangelho é visando o nosso aperfeiçoamento, né? Então, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. E aí Pedro diz: por que nós somos bem-aventurados? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Você tem o selo de Deus sobre a sua vida. É por isso que você é perseguido. Então, quando uma mercadoria, quando algo precisava ser atestado, né, pegava-se o selo lá e marcava-se, vaso de barro, o fabricante marcava-se para dizer que aquele vaso foi aprovado e tem procedência. Então, sobre nós, irmãos, há um selo que fala da nossa procedência, que fala da nossa origem, que diz quem nós somos. Então, se eu sou perseguido pelo nome de Cristo, por causa do nome de Cristo, eu tenho um selo sobre a minha vida, dizendo que eu sou de Deus. Você é de Deus? Então não estranhe a aprovação. Glorifica a Deus. Aqui também diz o seguinte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então, assim, existe uma diferença entre esse sofrimento que glorifica a Deus, que são os sofrimentos de Cristo, os quais eu sou convidado a participar. É uma honra para nós participarmos do sofrimento do nosso Senhor. E existe o sofrimento que é do tipo: a vara é para as costas do tolo, que é por conta de pecado, por conta de erro que nós cometemos. Aí são duas coisas diferentes.
Uma coisa é eu sofrer por amor a Jesus, outra coisa é sofrer porque eu fui tolo, fiz coisa errada e estou pagando o preço. Aí é repreensão, aí não é glória. Aí não é glória. Aí é castigo, aí é vara nas costas do tolo. A pessoa está lá, está bem, faz uma dívida acima do seu salário, começa a padecer necessidade. Estou na prova. Não, irmãos. Isso aí é tolice que você fez e agora você está pagando o preço. Se endividou além das suas condições. Foi e emprestou o nome a terceiros que não tinham condições de pagar. Seu nome ficou sujo. O que é isso? Tolice. Cometeu alguma prática indevida, algum pecado, e aí recebe a repreensão. É sofrimento. Não, não é sofrimento de Cristo, não. É repreensão, é vara nas costas do tolo. Nós temos que aprender a separar. Ter maturidade até para separar isso. Quando é por Cristo, é algo santo, é algo que glorifica a Deus. Mas quando é porque eu peco, porque eu não vigio, irmãos, isso daí para mim é vergonha. Isso é porque eu fui tolo, e não aprendi. Então Pedro dá essa exortação para a igreja, dizendo que ninguém padeça como ladrão, como malfeitor, como assassino, ou quem se intromete em negócios ou na vida alheia. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E Pedro, ele dá aqui, o último versículo que nós lemos, ele diz: por quê? Ele aqui está respondendo: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então veja você que Deus trará juízo, irmãos, a todo o mundo. O Senhor trará juízo a todo mundo. E por onde é que começará o juízo de Deus? Pelo mundo? Por onde? Pela casa de Deus. Começará pela casa de Deus. Então, irmãos, estejamos atentos a essa exortação da parte do Senhor. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, resumindo tudo aquilo que nós falamos até aqui, o sofrimento cristão, genuíno, de Cristo, para nós é sinônimo de glória. É sinônimo de coroa. É motivo de nos alegrarmos. É motivo de nos regozijarmos. É motivo de estarmos alegres diante do nosso Deus. É motivo de darmos glória ao nome do nosso Deus. Quando por amor a Ele, quando por amor ao Evangelho, eu sou perseguido. Então não desanime, não baixe a guarda, não entregue os pontos, não fique depressivo, nem depressiva. Olhe pela ótica de Cristo, não pela ótica de Adão. Adão não entende isso, o homem natural não entende isso, mas o homem espiritual, em Cristo, entende tudo. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe e continue a fortalecer os irmãos, mostrando que é glória, irmãos, para cada um de nós sofrermos por amor a Ele. Amém? Glória a Deus.